Ai, gente, vocês chegaram primeiro que eu. Oi, Luiz, Luciana, Ramos. Deixa eu ver aqui. Joe, Clau, André. Tô atrasada porque tô aqui. Ai, meu Deus, com tanta demanda. Eu digo, será que eu consigo? Vamos tentar aqui. Eita, Thalita. Que bom ver vocês aqui. Ale. Já tem uma galerinha aí. Eu tô um pouquinho atrasada, me perdoem. O tema de hoje é Todo Preto é Meu Irmão. Foi isso que a gente se propôs. Hoje eu ia fazer a releitura do filme Pantera Negra. Porque eu já disse pra vocês que não venha. Deixa de gatice, fique aí. Não venha, fique aí, gaiato. Oi, Thay. Ei, Nicolas Gaiato. Primeira live, que bom. E aí eu cheguei. Sim, André, sim. Atrasei, mas tô aqui, né? Não furo com vocês. E botei aqui o celular pra ficar aqui, pra receber vocês. Mas é porque a gente tá fazendo uma obra aqui em casa também. E aí tá muito bagunçado. E aí tive que mudar de lugar. Hoje tô assim meio atarantada. Sim, já tinham me pedido pra fazer a releitura de Pantera Negra. E eu queria fazer mesmo por conta da nova visão que a gente tem, né? Porque antes a gente tinha uma visão integracionista. Sai daqui. E hoje, esse filho meu, só Deus, viu? Hoje, com uma visão mais de autonomia, de nacionalismo preto, a gente tem que fazer essa releitura para poder não deixar pontos soltos. Eu sempre digo assim que se existe um ponto de vista, né, dado, dizendo que algo é de uma forma errada, a gente precisa sempre contrapor. Porque se a gente não contrapõe, isso fica dado como se fosse certo. Não é isso? Boa noite, Lu. E aí, em relação principalmente ao Big Brother, quando eu comecei a fazer análise, aqui tá calor demais hoje. Nicolas, pega o ventilador aqui que tá calor demais. Então, primeira live. Ah, que bom. Eu espero que vocês gostem. Manu, polêmica, problemática. E aí, em relação ao Big Brother mesmo, a gente sabe que a disputa de narrativa do branco é sempre favorecer a ele, sempre favorecer o racismo, sempre tirar o branco como lindo, salvador, digno, maravilhoso, dócil, e fazer com que nós sejamos pintados como violentos. Cuidado, sabe? Pegue uma cadeira, não sei. Cadê a cadeira preta? E bote esse ventilador aí, porque eu não tô suportando. Não, isso aqui não dá não. Tem que ser a cadeira preta mesmo, vai procurar. Ou a cadeira lilás. Procura uma cadeira, não pode ser banco não. Então, e aí eu me emocionei muito com Pantera Negra, o primeiro filme, quase 100% de negros, aquela coisa toda. Então, eu levei meus alunos, fiz vaquinha, levei todo mundo para assistir. A gente fez a leitura do filme, o debate sobre o filme, mas foi um debate visto de uma ótica que não era a mais acertada. Então hoje a gente precisa fazer essa nova leitura. Só que quando eu vi algumas loucuras ontem na internet, quando fala de preto, as coisas são muito assim, cada um tem um ponto de vista, né? E as pessoas que mais dominam isso, essa narrativa, são negros integracionistas, são negras feministas, né? São negros artistas, que tem uma disputa de narrativa que vai fazer com que as pessoas se direcionem a pensar de certa forma. Isso, meu filho. Pegue a extensão, traga pra cá e bote o ventilador. Pra sua mãe, que eu tô aqui, ó, pingando de suor. Isso é Salvador. Salvador é isso. Sabe? E aí, quando eu coloquei ontem, Joe falou sobre... Peraí, pessoal.
Joe falou sobre uma frase que eu já tinha ouvido uma feminista negra falar, que é: nem todo preto é meu irmão, mas nem todo branco é meu inimigo. E aí o que eu coloquei é que é muito... Tá bom aí, Nicolas, mais pra lá, não precisa ficar em cima de mim não, ventilador. Tira essa toalha daí do chão. Aí a questão é muito perigoso essa frase. A primeira oração realmente é isso mesmo: nem todo preto é meu irmão. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Mas a segunda oração é extremamente perigosa, porque ela torna o branco sendo aquele que é mais que é mais valorizado, que pode ser melhor do que o preto, portanto ele pode ser o meu amigo, ele pode ser meu irmão. E isso é muito perigoso, porque por mais... Boa noite, Mari, Nádia, Léo. Por mais que você conheça pessoas brancas que sejam legais e que mostrem verdadeiramente que é contra o racismo, que é contra os próprios privilégios, isso é uma raridade, sabe? Por mais que existam esses tipos de branco, a gente não pode dizer que tem branco que é nosso amigo, porque a gente acaba se distraindo, a gente acaba tendo uma abertura, um baixar de guarda perigoso, porque a gente nunca vai saber até que ponto essa pessoa é nosso irmão, porque até que ponto essa pessoa vai abrir mão dos seus privilégios. Sabe? Porque se dizer antirracista, fazer um discurso contra o racismo é muito bonito, é até, como é que eu posso dizer, marketing pessoal, sabe? Nicolas, se você ficar aí, a gente vai se entender daqui a pouco. Esse menino só, meu Deus, esse menino, e aí... Dá a entender que preto não presta, mas o branco merece o benefício da dúvida. Exatamente. Essa segunda oração, uma interpretação, acaba sendo perigosa. É isso mesmo, entendeu? Principalmente numa sociedade em que o racismo determina que o branco é essa pessoa digna, essa pessoa boa, essa pessoa que você pode confiar, e que o preto é perigoso, que o preto é violento, que o preto... Sabe? Então, isso aí... Você tá dando risada, né? É Clau, mais André. Mas ele raia. E passa um dia com o Nicolas, vocês vão saber quem é Nicolas. E ele gosta de se aparecer, mais do que a mãe. Então, o que acontece é que a gente precisa ter muito cuidado com essas coisas, sabe? Porque numa situação de como a do Big Brother mesmo, a gente vê que os brancos, eles se mostram dóceis, se mostram simples, não brigam, não ficam fazendo agonia, né? E são aquelas pessoas que não apresentam perigo. Já os pretos, isso é tudo muito amarradinho para que a gente compre essa narrativa. E a maioria compra. Quantas vezes eu vi pessoas dizer: ah, tá vendo aí? Quando eu fiz o primeiro vídeo sobre esse caso do Big Brother, vários brancos entraram na minha página. Eu saí banhando, eu passei uma semana inteira banhando gente. E esses brancos: oi, Mima! Dizendo assim que... Mas quem abraçou Lucas foi a branca, sabe? Então esse é o perigo, porque fica parecendo que o branco é o salvador, né? O preto é o sacana, escroto, e o branco é o salvador. Então a gente precisa estar de olho aberto com essas coisas, porque senão a gente luta contra si mesmo, contra nós mesmos, entendeu? Com essa ideia de que nem todo preto é meu amigo, mas nem todo branco é meu inimigo. Isso é muito perigoso, muito mesmo. Oi, Sabino, sejam bem-vindos, viu, gente? Então, eu já coloquei isso, que a gente não tem como ficar defendendo esse tipo de coisa. Nem todo preto é meu irmão e todos os brancos são meus inimigos. Exatamente. Até que se prove o contrário, sabe? Todos eles são nossos inimigos.
Porque eu sempre digo, se o branco, ele ou ele cria o racismo, ou ele fomenta o racismo, ou ele se beneficia, entendeu? Ou uma coisa ou outra. Então, todos eles são racistas e a gente precisa definir isso. Porque senão a gente vai ficar girando em círculo o tempo todo nessa luta integracionista de dizer que os brancos também tem brancos do nosso lado e tal, e as pessoas se integrando, e as pessoas casando, entendeu? Qualquer negocinho que acontece com eles, usam como argumento, por isso não podemos dar liberdade. Exatamente. Deixa eu ver aqui, se eu baixo um pouquinho isso, para vocês verem melhor meu rosto. Porque senão, quando eu tiro o vídeo do Instagram e boto no Facebook e no YouTube, fica cortado minha cabeça. Eu cortar uma cabeça linda dessa, não tem como, né? Tem que ver. A pessoa se acha, Jussi, que bom te ver aqui, Jussi. Deixa eu ver aqui, eu tava no primeiro ponto e falando, né? A gente precisa desconfiar sempre dos brancos, porque a gente nunca vai ter certeza se realmente eles estão do nosso lado ou não. Então, por via das dúvidas, não estão, porque são eles que fazem, viu? Oi, Ricardo. Aí eu gosto muito daquela frase de Marcus Garvey, que ele diz que toda liderança que te ensina a depender de outra raça é uma liderança que vai te escravizar. Eu amo essa frase, porque isso direciona muito quem são as pessoas que estão do nosso lado, quem são as pessoas que realmente estão fazendo uma luta efetiva por autonomia, por liberdade, por emancipação, sabe? E quem são as pessoas que estão apenas se aproveitando de uma pauta racial para se promover, entendeu? Ou para ganhar o seu lugarzinho na Casa Grande, certo? Então a gente precisa ter muito cuidado com essas pessoas que se dizem líderes, né? Oi, Pri! Essas pessoas que se dizem referências de militância, porque quando você vê que alguém está tendo a sua militância validada pela Globo, validado pela esquerda, validado pela academia, sabe? Validado pelo feminismo, corra. Quer cilada, Bino? Corra, não tem erro. Essas pessoas, elas não se importam com a nossa autonomia. Essas pessoas estão usando a pauta racial apenas para se promover, para pagar suas contas, para ficar famoso, para ter privilégios dentro dessa estrutura racista, privilégio temporário, né? Que a gente sabe como é que a coisa funciona. Então, todos aqueles que estão integrados ao branco, falando por eles, vendendo o seu modo de viver e ajudando a perpetuar a sua dominação, é nosso inimigo, sim. Então, a gente precisa pensar sobre isso, porque senão a gente fica achando que a gente não pode nunca apontar os erros desses negros. Eu lembro que quando eu falei de Silvio Almeida a primeira vez, eu tive muita gente que é academicista meio que me cancelando. Eu não tô nem aí, que eu não sou famosa, eu não sou palestrante, eu não sou escritora, eu não sou global, então não tô nem aí que me cancele. Eu também não tenho uma carreira consolidada. Então não tem problema nenhum mesmo, porque eu sempre digo que eu não tô na internet para ganhar like. Se a gente não tiver aqui ocupando esse espaço para poder fazer essa troca com nossos irmãos, sabe? Fazer essa formação, buscar informação que realmente nos faça ter liberdade. Oi, Adilane, que bom te ver, sabe? Que esses brincos são de minha amiga Edivânia, viu? Comprei e veio pelo correio e eu comprei 4. E esse daqui eu gosto muito porque é uma cor neutra, eu posso usar com qualquer roupa. Então eu falei de Silvio de Almeida porque ele falou que não existe luta antirracista fora da esquerda. Ele fez aquilo que o branco gosta, né? Defender o branco, né? E é uma pessoa que, como Garvey diz, gente, o ventilador é necessário, não me faz espirrar.
Ai, me perdoe, tá muito calor, mas não teve jeito não. Ai, obrigado, que eu sou linda demais, obrigado. Então é aquela coisa. Silvio de Almeida, assim como tantos outros, eles estão ali para falar pelo branco. Eles fazem um discurso que agrada ao racista, sabe? E não só isso, eles se vendem de uma forma... Você tem ideia, esse escândalo que teve do Carrefour, onde morreu uma pessoa negra, eles formaram uma comissão antirracista, e quem estava lá? Silvinho, do racismo estrutural. Ele que estava lá. Ele fala pelo branco. Principalmente quando ele fala de racismo estrutural, ele está tirando do branco a responsabilidade pelo racismo, porque ele mostra que o racismo é uma coisa sistemática. Mas não é só sistemática, é uma coisa pessoal. O branco é racista. Simples assim, sabe? E isso não fica evidente. E quando não se evidencia isso, é porque quer se proteger quem está pagando a conta. Ou quem se quer que pague a conta. Né? Porque às vezes a pessoa ainda não está lá, mas quer chegar. E para chegar, ela precisa fazer um discurso ameno. Entendeu? Mas nossa luta não é antirracista. Nossa luta é por autonomia e soberania, pois o racismo nunca irá acabar. Com certeza, eu venho falando isso aqui nas lives. Mas acontece que quem ouve ele entende que é essa luta mesmo, que a gente não vai conseguir fazer uma luta pelo povo preto fora da esquerda. Então, essa é a narrativa que a gente precisa disputar. É por isso que a gente precisa trazer o contraponto. Precisa mostrar uma outra verdade, que não é a verdade que agrada o branco. Oi, Ti! Quem aguenta com esse André, viu? Aí, o que aconteceu? Ontem, um seguidor aqui, amigo nosso, mandou para mim o vídeo de uma feminista preta dizendo... Entendi, André. Dizendo que a gente não pode cancelar pessoas negras, porque era isso que a escravidão fazia, é isso que o racismo faz, e aquela conversa de feminista negra, sabe? E aí eu disse, primeiro, que eu não consigo ouvir muito o discurso da criatura, porque é tão academicista, sabe? Aquela que inventa aquelas palavras tipo matripotência, sabe? Aquelas palavras que não existem, que se cria para poder enxertar uma coisa branca academicista com coisas nossas. Saudade de você também, meu amor. Quanto tempo? Tive na ilha esses dias, mas não te vi. Então, eu já não gosto do discurso por causa desse academicei, sabe? Desse linguajar rebuscado, que mais afasta as pessoas do que aproxima. A gente precisa ter uma linguagem acessível às pessoas, as pessoas precisam nos entender, às vezes com um discurso simples, um texto simples, como aquele que eu fiz ontem, sobre relacionamento, não foi? Aquele texto simples daquele jeito, as pessoas já deturparam. Imagine se a gente ficar usando linguagem acadêmica. É muito ridículo. A gente precisa se desprender dessa linguagem formal, desse português do colonizador. A gente precisa usar a nossa linguagem, a linguagem da comunidade, a linguagem da periferia, a linguagem daqueles que entendem, sabe o que a gente está querendo dizer, porque a comunicação ela só vale se for entendida por quem está te ouvindo, senão não vale a pena, fica calado, não é não? Mulheruda, quem aguenta? Então, eu já não gostei do discurso por causa disso. E aí essa pessoa vem dizendo que a gente não tem que cancelar a Carol Conká, porque é uma mulher preta e que é isso que o racismo quer. E mentira, o que o racismo quer é essa defesa. Porque essa mesma feminista preta, essas todas que acordaram no dia de quarta-feira de manhã com a eliminação de Carol Conká, essas mesmas que estavam fazendo campanha para ela sair, que estavam dizendo que ela não era feminista, essas mesmas feministas começaram a fazer textão para defender ela, para falar que discurso de ódio, que não sei o que, nananana.
E aí dizendo que a gente não pode cancelar a Carol porque é uma irmã do caralho. Minha não. Sabe? A gente precisa pensar sobre isso. E essas mesmas feministas que dizem que a gente não pode cancelar a Carol com K são as primeiras a cancelar Homem Preto quando as branquinhas de bochecha rosada ficam falando que eles violentaram, que eles bateram, que eles fizeram aconteceram mesmo sem provas. Porque essas feministas pretas, elas não são irmãs dos homens pretos. Elas são irmãs das mulheres brancas, que são parceiras dos brancos na manutenção do racismo. Sabe? Essas mesmas feministas pretas que estão defendendo Carol com K são as mesmas que metem pau em Nego do Borel, em Neymar, em Robinho, em qualquer homem preto que seja acusado de alguma coisa. São elas mesmas que ajudam o sistema racista. Você é demais, viu, André? Ajuda o sistema racista, ajuda o branco a encarcerar e a matar homem preto. Aí quer dizer, não pode cancelar a mulher preta descarada que fica na televisão humilhando seus irmãos, mas pode cancelar homem preto sem prova nenhuma de que ele fez algo errado. Sabe? Pode jogar homem preto na mão da justiça branca, desgraçada, que vai pegar ele e vai esfolar. Que não precisa de provas para poder matar ele. Sabe? Para depois ficar gritando vidas negras importam. Para depois dizer que mais um dos nossos se foi, quando elas mesmas ajudam o sistema a fazer isso, ajudam a manter o poder dos brancos. Então eu fico retada com esses discursos hipócritas de que não pode cancelar Carol com K, porque é nossa irmã. Sabe? Irmã da porra, é irmã de vocês, 100% feministas. Minha não é. Sabe? Porque a primeira oportunidade que ela tem de se integrar com o branco, ela faz. Eu tenho que defender Carol, porque os vizinhos brancos dela festejaram a saída dela do BBB. Que se lasque ela, vizinho e todo mundo que for do lado de lá, B. Sabe por quê? Porque ela escolheu morar com esses vizinhos. Entendeu? Essas pessoas pretas, elas querem um lugarzinho na Casa Grande para morar no condomínio de luxo. Foi ela que estava dando entrevista e dizendo que ela tinha direito de morar no condomínio de luxo. Foi ela que deu entrevista dizendo que ela tinha direito de ir para Paris. Então, se ela quer ser global, se ela quer morar no condomínio de luxo, se ela quer ir para Paris, que ela se lasque com o povo de Paris, com o povo do condomínio de luxo, com o povo da Globo e quem quiser ir com ela. Sabe? A gente precisa saber separar as coisas. Mas aí a gente tá fazendo o que o racismo quer, pregando ódio contra nosso irmão, que não sei o quê. Gente, o racismo adora a gente como com K, sabe? Exatamente, Cláudio. Quem se junta com os porcos, sabe? Porque uma coisa é eu e você, que é pobre, que tá fazendo nossa luta cá diária para sobreviver, sofreu uma situação de racismo. Aí a gente resolve lá dar logo um murro na cara do racista e vive. Mas pessoas como com K, elas querem estar perto do racista. Elas reproduzem racismo diariamente, sabe? Então, uma pessoa preta que ama branco, que casa com branco, que mora com branco, que defende branco e que humilha seus irmãos, não pode ser considerada minha irmã. A mulher estava lá dentro da casa, cheia de docilidade com as pessoas brancas, cheia de amorzinho. E na primeira oportunidade aproveitou para chincalhar um homem preto, para humilhar, fazer terror psicológico com o homem preto. Sabe? Ele pode ter tido o defeito que fosse. Se essa mulher entendesse que aquele rapaz era irmão dela, ela jamais iria olhar... Exatamente, feminista tem uma mente centralizada em tudo, menos em África. Exatamente isso, sabe? Então o que acontece é que a mulher humilhou aquele menino. Eu não vou defender ele, assim, enquanto não integracionista, porque ele também é. Mas o que eu tô falando é da forma como ela tratou aquele menino, sabe? Como um lixo, como uma pessoa indigna, como uma pessoa perigosa, uma pessoa violenta, que ela ele não tinha direito nem de comer na mesma mesa que ela. Seja bem-vindo, José, Carmen,
Entendeu? Não vai comer comigo, só vai comer depois. Parecia tranquilo. A nossa irmandade existe. Agora a gente precisa saber quem são os nossos irmãos, sabe? Porque a gente vai chegar no final, a gente vai falar sobre isso. Mas eu não posso considerar uma pessoa dessa minha irmã. E aí eu coloquei aqui que eu não posso considerar ela como minha irmã, porque é decisão deliberada dela se integrar. Ela se tornou essa pessoa que quer estar na Globo, que quer estar no condomínio de luxo, porque ela decidiu isso. Ela quer isso, entendeu? Ninguém forçou. Ela decidiu deliberadamente demonizar o homem preto e se casar com um homem branco. Foi casada com um homem branco e estava aí tentando assediar outro homem branco. Pense, se humilhando para um homem branco. Isso é tão triste, tão triste. Como é que eu vou dizer que uma criatura dessa me representa? Nunca. Não tem como. Segundo, ela escolheu tratar os brancos com docilidade, com paciência e como se fosse seu irmão. Ela se sente parte daquilo ali, daquele mundo dos brancos. É aquele discurso de que tem bancos bons, que a gente não tem problema nenhum, a gente quer igualdade. Eu não quero igualdade com racista. Eu não quero igualdade. Sabe? Eu quero liberdade, eu quero sair da mão dessas misérias. Eu quero sair da estrutura deles, que nos humilha, que nos violenta, que nos mata todos os dias. Então, nossa luta não é para se tornar igual. Aí eu coloquei aqui sobre essa feminista. Tem como levar a sério uma feminista que defende que uma mulher deve ter chance de se reconectar? Quando esta mesma pessoa continua demonizando o homem preto, eu fiquei doente que a criatura foi fazer entrevista com Ana Maria Braga e disse que ela tinha medo de Lucas porque ela olhava para Lucas e via o pai dela bêbado. Pense aí, é totalmente a imagem que o branco pinta da gente, sabe? É a imagem dissimulada, mau caráter, tá? Ela está no processo de desconstrução, vamos respeitar a base da pirâmide, kkk, sabe? Essa desconstrução aí eu quero distante de mim. Porque o homem preto, ele não tem nem chance de ser desconstruído, ele não tem nem chance de se reconectar. Aí a mulher sai, acabou o Big Brother, a gente tem que dar a chance dela se reconectar. Vocês acreditam que Carol Conká vai se reconectar com quem? Chegando em Ana Maria Braga e dizendo que tinha medo de Lucas porque ele lembrava do pai dela bêbado. Sabe? A imagem que o Big Brother vai deixar do homem preto é a mesma imagem que sempre teve das pessoas pretas. Sempre teve a imagem que o Brasil tem do preto. É por isso que a gente precisa entender que nossa luta não é por igualdade, é por autonomia, é por liberdade. Porque quando a gente entende isso, a gente não se preocupa com o que eles pensam de nós. Não, com o BBB ou sem o BBB, para eles nós somos isso. O que nós precisamos é dos nossos, sabe? E pessoas como ela ajudam. Sabe? As pessoas como ela ajudam. Ela teve que sair escoltada, mas ela saiu também muito bem assessorada, porque aquilo ali tá tudo, ó, lé com cré com a Globo. E a Globo já está pintando essa nova imagem da Carol Conká, que precisa de tratamento, sabe? Para essa mulher já tá voltando a ter fama, porque ela fez aquilo que a Globo queria. Ela estava ali simplesmente para fazer com que a Globo... Repare, a Globo precisou colocar mais pretos na sua programação. A Globo fez um coletivo preto dentro da emissora, mas ela não pode deixar de falar pela manutenção do próprio poder. Então, o que é que eles fazem? Ao mesmo tempo que ele dá visibilidade aos pretos, ele age do lado de cá para que os pretos façam o que eles querem para continuar a manutenção de poder. Branco não te dá nada, sabe? Branco te usa. Entendeu? Então o que acontece? Primeiro eles fazem isso, bota preto,
bota vozes pretas e diz que está incluindo, que é antirracista, e é pintado assim, as pessoas acreditam nisso. Depois eles pegam e colocam uma série chamada A Cor do Poder, para que as pessoas acreditem que, assim como um branco pode ser opressor, o preto também pode. É só ter poder. Olha como eles fazem essa disputa de narrativa para que a massa, a maioria das pessoas que assistem, continuem alienadas, acreditando que a Globo é boa, que a Globo é o reflexo da realidade. E essas pessoas continuem comprando esse modo de viver branco. E aí ele vai e faz um Big Brother com metade dos brothers pretos, escolhido a dedo, para simplesmente fortalecer essa narrativa. É tudo muito engendrado, sabe por quê? Porque a casa é deles. E quando a casa é deles, as regras são deles. Na sua casa, as regras são suas. É por isso que a gente defende a autonomia. É por isso que a gente defende que a gente precisa ter a nossa estrutura, a nossa própria mesa. Porque quando a mesa é nossa, a regra é nossa, a comida é nossa, a gente decide como é que vai ser. Mas quando a gente entra na casa do outro e vai comer na mesa do outro, a gente come o que o outro bota. Sabe? A Globo não é o nosso lugar. E aí os pretos ficam, mas todo lugar tem que ser ocupado por nós. Vai lá, idiota. Vai lá servir aos brancos, sabe? Esse é o papo escroto que eles gostam de pronunciar. E não pensa nos seus mais velhos. Um senhor conversando comigo disse, meu filho, a única coisa que me restou foi a bebida. Que triste, né? Que triste. Então, ao invés da gente estar cuidando dos nossos, a gente não, essa galera aí que se diz militante está agredindo, está matando, ajudando a matar os nossos. Antes de Carol entrar na casa, eu vi várias reportagens falando muito mal dela. Depoimento de pessoas que trabalham com ela falaram muito mal. Eu acredito que a entrada dela foi proposital. Claro que foi. Não tem erro. Não tem erro. Foi proposital, sim. Apesar disso, gente, apesar de tudo que os pretos fizeram dentro da casa e de não considerar Carol, Nego de Lumena, quem foi o outro preto? Não, Lucas não vou tirar Lucas disso aí, que ele foi muito violentado ali dentro. Camila de Luca. Apesar, né, Pri, vou pegar você pela orelha. Apesar de tudo que esses pretos fizeram lá dentro, eu jamais vou achar que os brancos são os nossos salvadores. Porque o que eu tô vendo de gente dizendo, Sara nos salvou. Porque Sara, já tem hashtag de gente preta torcendo pra Sara. Sempre assim, é do jeito que a Globo quer. O branco sai como salvador, né? As fadas sensatas. Os pretos se digladiando e os brancos fanfando. No mínimo sendo planta, como Fiuk. Projota pra mim não é preto não. Vou mãe. Não, nem ele nem Gil. Não considero preto nenhum dos dois. Então, eu sou desse tipo. Que não é porque o preto não presta, porque o preto não é meu irmão, que eu vou dizer que a branca é bonitinha, salvadora, dócil. Porque é essa imagem que eles nos vendem, gente. Sabe? Essa imagem da mulher recatada e do lar, boazinha. Sabe? Os brancos não brigam, os brancos conversam, né? Então, eu não vou fazer esse jogo. Eles não são meus amigos, os brancos não são meus amigos, não são meus irmãos. Então, a gente precisa também entender isso. Que não é porque eu não vou torcer por um negro que eu vou torcer por um branco. A intenção é perpetuar justamente essa ideia do branco salvador. Exatamente. Exatamente, não tem outra. Vocês não queriam pretos? A gente colocou pretos, mas os pretos aqui não prestam. Já os brancos, não é assim? Então, exatamente. Quem é João? Ah, João. Eu acho que João apesar de ter a pele mais clara, é ele que tem o cabelo mais crespo ali. Eu não sei do proceder dele, porque eu não assisto. Eu soube das tretas de Carol com Lucas através do Facebook.
Ah, sim, Tami Miranda abriu o processo de racismo reverso. Ela é muito ridícula. Ela é muito ridícula. É pra vocês entenderem que não é porque a porra da branca, do branco, é LGBT, que eles são nossos amigos, nossos parceiros de opressão. Mentira! Olha, branco é mulher, branco é LGBT, branco seja lá que porra for, são todos racistas. Eles não estão nem aí pra gente. Aí os negros LGBTs foram, exaltaram o Tami, colocou Tami, elegeu Tami tá aí metendo no toba de todo mundo, processando Lumena por racismo reverso. Sabe? É isso. Brancos são isso. E a gente que dá poder para eles fazerem esse tipo de coisa com a gente. Quando a gente permite que eles definam as coisas, é assim. Sabe? Teve um post hoje no grupo que eu participo, dizendo assim: quando um racista fizer algo com você, não deixe por menos, processe. Sim, recorte de gênero é um atraso. É raça primeiro mesmo, é raça sempre. Aí eu disse assim: processe? Não. Se o racista fez qualquer coisa contra você, impõe um custo a ele. Dê na cara. Como é que você vai confiar em processar um branco onde a justiça é branca? Juiz, advogado, leis, todos feitos, todos organizados para defender o branco. E aí você vai processar ele. Ele vai dar um laudo psiquiátrico, ele vai falar, vai dizer que foi injúria racial, vai minimizar de qualquer forma, e até você pode sair como a culpada, porque você apelou para a justiça branca. É por isso também que a gente não tem que ficar levando homem preto para essa justiça, sabe? A gente tem que chegar num nível de organização que nós mesmos façamos essa política, essas leis entre nós, de como a gente vai tratar as nossas coisas. Porque qualquer coisa que acontece conosco, a polícia, a justiça branca não vai resolver, sabe? Você fica com medo de não sei quem na rua, ou aconteceu alguma coisa na sua casa, você chama a polícia. Depois, no outro dia, a própria polícia que você chamou para defender alguma coisa sua, invade sua casa, mata uma pessoa sua. Sabe? A gente confia demais nos brancos e nas suas instituições. Isso é uma loucura. Sabe? Sim. Cátia Vargas e tantos outros. Sabe? Você lembra daquele filho de desembargadora branco que foi pego com não sei quantos quilos de cocaína traficando, foi preso e no outro dia estava solto. Porque é tudo deles. Sabe? É tudo deles, nada nosso. E não é nosso porque a gente não quer construir, a gente quer o deles mesmo. Porque como eu já falei em outra live, a gente gosta de tudo enlatadinho. Tá enlatado, tá pronto. É isso aqui que eu quero. A gente não consegue ver fora da caixa que o branco fez pra nós. Sabe? Olha, a Baiana entrou, ó. Branco preso por racismo, eu desconheço. O cara ainda disse assim: ele vai pelo menos pagar 5 mil reais. Eu disse: você tá sonhando, né, que ele vai pagar 5 mil reais? Eu já vi tantos casos de racismo para a delegacia e o racista continua aí, ó. No mínimo ele diz que é esquizofrênico, que tem algum problema, entendeu? E aí pronto, fica livre. A gente ainda espera que os brancos estejam ao nosso lado. Infelizmente eles conseguiram nos dividir. Sim, e eu queria falar isso também, sobre essa questão da divisão. Porque a gente vai... Eu vi muito texto falando sobre o William Lynch, Willie, né? Que fez aquele texto falando sobre divisão, que bota um contra o outro. A gente sabe disso. Mas a gente sabe também que o Capitão do Mato, ele fez uma escolha. O mordomo da Casa Grande fez uma escolha. O informante fez uma escolha. Entendeu? Porque todos eles sabiam que estavam na condição de escravo. Se você assistir Harriet Tubman, você vai ver que quem entregou ela foi um homem negro que queria dinheiro, então trabalhou como informante do branco. E no final, o branco matou ele. Sabe? O branco matou ele.
Então a gente se integra, sabe? Entrega nossas coisas e depois quer sair de irmão. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Apesar de nossa salvação estar em nos reconectar com os nossos, de nos unir com os nossos, de construir esse caminho junto com os nossos, de ser um caminho panafricanista, onde todos os pretos que eu falo, gente, estou falando daqueles que têm o mesmo objetivo, né? Tanto no continente quanto nas diásporas, esse é o caminho, essa é a salvação. Mas a gente não pode ter a ilusão de que o capitão do mato, o informante, o mordomo da Casa Grande está do nosso lado, sabe? Eu quero assistir ainda esse documentário, Judas e o Messias Negro, né? Black Messias, na Blackflix, eu quero assistir. A gente precisa entender isso, sabe? Porque o capitão do mato, ele vai estar sempre do lado do branco, perseguindo o preto. O informante vai estar sempre do lado do branco, mostrando quais são os caminhos que o branco deve seguir para te destruir, para nos destruir, sabe? O mordomo vai sempre entregar qualquer coisa que o preto faça, sabe? Então, essas pessoas que vendem informações nossas para os brancos, que ensinam os brancos como mostrar que não é racista, como Silvin, como DJ, né, Dejanira. Tudo isso, menina, eu tô com alguma coisa no olho aqui que não tá me fazendo ver embaçado. Essas pessoas, elas não são nossos irmãos, nossas irmãs. Elas escolheram um lado, que é o lado do opressor, não é o nosso lado. Essas pessoas, se houvesse uma revolução, elas nos entregariam, sabe? Elas não nos protegeriam, elas nos entregariam. É aquela pessoa que vai dizer, menino, não precisa isso não. Porque ela está numa situação confortável, ela se acha parte da Casa Grande, ela se acha parte do sistema. Não é só Sérgio Camargo não, viu, Paula? Um policial preto e tipo pitbull treinado para matar, mas quando morre não tem valor nenhum. Exatamente. Não é só Sérgio Camargo não. Os negros... Isso aqui tá desde tarde, né? Não, botei nesse instante. Os negros de esquerda são tão informantes dos brancos, deixa eu ver o horário aqui, falta 14 minutos, quanto os negros de direita. O que acontece é que os negros de direita, eles não estão nem aí para pauta racial, sabe? Eles se acham parte do sistema. Os negros de esquerda se acham parte do sistema e usam a pauta racial para enganar a maioria dos nossos. Eles podem até nem saber que está enganando, mas tá. Porque mantém a gente, girando em círculo em torno do umbigo do branco. Ah, vocês gostam de Nicolas, né? Rapaz, um dia eu vou mandar a Nicolas vir fazer live aqui com vocês, que vocês já gostam de Nicolas. Nicolas fica aqui aprontando e vocês gostando. Então a gente precisa entender isso. Que não é porque é negro. Sim, eu prefiro tratar com Sérgio Camargo. Você já sabe o que esperar de Sérgio Camargo. Você já sabe que não pode esperar nada. Você já sabe que Sérgio Camargo é escroto mesmo. Escroto não, que eu não gosto de chamar um preço de escroto. É vendido para a direita. Então você já sabe. Você não espera nada dele. Agora você espera de Benedita da Silva. Você espera de Paulo Paim, que são de esquerda. Entendeu? Só que eles não estão nem aí para a nossa autonomia. Eles querem estar lá dentro. Eles querem poder. Entendeu? Eles não fazem nada para mudar a nossa condição. Políticas públicas não vai mudar a nossa condição. A gente precisa de gente que lute por autonomia. A gente precisa de gente que invista na educação do povo preto. Educação preta. Não é abrir uma escola na comunidade só. É uma escola que fale
para criar uma identidade africana, sabe? E eu vou começar a mudar essa linguagem de preto para africana, sabe? Porque eu tô aprendendo muito com os africanos nos grupos que eu faço parte. E aí a gente precisa mudar a narrativa, porque a forma como a gente fala também é muito colonizada. Eu lembro que eu publiquei até um texto no Facebook sobre isso, dizendo que a gente precisa mudar os termos, deixar de falar Deus e falar Zambi, Olorum, Obatalá, Olodumaré, entendeu? E a gente precisa parar de falar tribo e falar nação, povo, porque tudo isso todos esses termos foram modificados pela colonização para a gente dar uma narrativa muito embranquecida para aquilo que é nosso, né? Isso acontece muito no documentário Sankofa, que eu ainda vou fazer um texto falando sobre ele. Então é isso. A gente precisa entender isso. Eu preciso estar unida com os meus. Preciso. Eu só vou reconstruir a África junto com os meus, em comunidade, coletivamente. Mas eu preciso entender que nem todos que têm a mesma cor que eu tenho, que sofrem as mesmas violências que eu, têm interesse nessa elevação de África. A maioria tem interesse em continuar viajando para Paris. Tem interesse em continuar ajudando a manter o poder da Casa Grande. Então, essas pessoas que ajudam a manter o poder da Casa Grande... Tereza, que bom te ver aqui, minha amiga. Essas pessoas que ajudam a Globo a manter essa narrativa de que preto é perigoso, que preto é violento e que o branco é bonzinho, salvador. Essas pessoas que vendem nossas informações para os brancos. Essas pessoas que vão fazer o Vozes Pretas lá e dizer, Nicolas, eu tô lhe vendo, viu? Não. E dizer que vidas negras importam e deturpar a luta de Dandara e Zumbi. Essas pessoas não são nossos irmãos. Não são. Entendeu? A nossa luta sim. Eu acho que eu não postei esse texto aqui no Instagram, não. Eu compartilhei no Facebook porque foi de um africano. Mas eu vou tentar resgatar no meu Facebook e trago aqui pro Instagram, certo? Então, é isso, gente. A gente precisa entender... Nicolas é fofo. Eu vi um africano dizendo que precisamos também tirar a palavra negro do vocabulário. Exato, por isso que eu falei da gente... parar de falar negro ou preto e falar africano, sabe? Porque isso tudo foi significação da colonização, né? Foram eles que criaram essa forma negresca, né? Esse recheio branco, essa forma de ser, de viver, de discursar, de se entender no mundo. Então a gente precisa entender isso, pra gente fechar. A gente vai se reconectar com os nossos, a gente vai se reconectar com a nossa cultura, com a nossa ancestralidade, com a nossa espiritualidade, mas a gente não precisa dos negrescos nessa luta, porque eles não vão permitir. Todas as vezes que você fala de autonomia, todas as vezes que você fala de romper com o sistema branco, de não se casar com branco, de... construir as nossas coisas, a nossa estrutura. Repare como os defensores de branco se batem igual siri na lata, porque eles não conseguem se ver fora dessa identidade que o branco deu para eles. Eles não conseguem se ver sem o branco, sem a validação do branco, sem o afeto, se pode chamar aquilo de afeto, do branco. Entendeu? Eles vão defender o branco com unhas e dentes, porque eles fazem parte do programa Meu Branco, Minha Vida. Então eles vão ficar o tempo todo girando em torno do branco, do umbigo do branco, e não vão ajudar a nossa luta. Eles vão tentar sempre puxar a gente para baixo. Eles vão tentar sempre fazer com que a gente continue
negresco, com a cabeça embranquecida. Então a gente precisa saber com quem se junta, sabe? A gente precisa saber com quem se junta, a gente precisa buscar as informações certas, nos lugares certos, a gente precisa entender quem são nossas referências, é John Henry Clarke, é Malcolm X, é Zumbi, é Abdias do Nascimento, é Beatriz Nascimento, deixa eu ver, Touré, Nkrumah, as pessoas que lutaram efetivamente pela liberdade do povo preto, certo? É Dessalines, inclusive, é a maior referência de que nem todo preto é nosso irmão, é a Revolução do Haiti, que antes de matar os brancos, matou os negrescos. Porque sabiam que os negrescos seriam aqueles que venderiam seus irmãos revolucionários para os franceses. Eles sabiam que esses negrescos, esses ordinários que se venderam à Casa Grande, não hesitariam em entregá-los para os franceses. Então, o que foi que eles fizeram? Eles mataram. Eu nem falei Garvey, não é? Garvey é meu crush. Sou apaixonada total, assim. Total referência para mim. E aí, o que acontece? Eles mataram esses negrescos porque eles entenderam que eles eram tal e qual os brancos. E isso é sério, gente. É como eu sempre gosto de citar a última cena de Django. O mordomo entregava seus irmãos para que a gente fala irmãos, mas para ele não era, entendeu? Quem é Adilson, gente? Então, eles pegaram, o mordomo pegou a mulher de Django, entregou para eles, entregou os outros, a Django e o cara lá branco que estava com eles, para o senhor, né? Que era feito Leonardo DiCaprio. E quando o Django foi botar fogo na casa e matar todo mundo, ele disse: olhe, preto, se você quer ser igual ao branco, se você se acha parte disso aí, então você vai morrer como branco. E aí botou fogo na casa, deu um tiro na perna dele e botou fogo na casa com ele dentro. Ai, é radical. Não existe luta por autonomia se não for radical. E a gente não pode fechar os olhos enquanto uma pessoa negra está nos vendendo para os senhores de engenho, para os racistas, para os brancos. Se eles... Faltam 5 minutos, eu não vou me alongar. Se eles... Eu acho que ela quis dizer Abdias do Nascimento, não foi, Heloísa? Que palmitou? Realmente, ele palmitou. Mas ele foi quem trouxe o panafricanismo para o Brasil. Foi ele, a referência teórica de panafricanismo foi Abdias do Nascimento. E ele, no final da vida, ele fez uma ressalva sobre isso. Sobre a gente não se relacionar com branco e não, assim, de romper mesmo com branco. Ele se arrependeu de muita coisa. O pessoal gosta de pagar um vacilo do antepassado como... eu também tive muito choque com isso, viu? Do fato de vários, como Fanon, serem palmiteiros. Mas é aquela coisa, né? É o recheio que a gente demora de tirar. Mas no final da vida ele fala sobre isso, sobre romper com o branco. Exatamente, Paula. A nossa luta tem que ser radical, porque a escravização e o racismo é radical. A gente não tem que ter pena de matar negresco e nem branco se tiver uma revolução, porque eles nos matam todo dia. E eu sempre digo que a gente está no lucro. Não, eles estão no lucro se a gente matar um branco a cada 1 hora, porque eles nos matam a cada 23 minutos. Então a gente não tem que ter essa moral cristã, sabe, de dizer, matar é muito radical. Meu filho, é a sua vida ou a dele. Eu sempre digo, se eu vivesse naquele tempo, eu ia matar um bocado, porque se é para eu morrer, antes eu vou levar um bocado. Entendeu? Se é para morrer, a gente já nasce condenado à morte. E a gente não tem a coragem de pensar na possibilidade de matar também. Quantos dos nossos estão morrendo todos os dias? Sabe? É isso. Então a gente precisa entender isso.
Nem os capitães do mato, os informantes, os mordomos da Casa Grande são os nossos irmãos. Então, se eles querem estar do lado dos brancos, querem morar nos condomínios de luxo dos brancos, querem viajar para Paris com os brancos, querem estar na Globo com os brancos, querem se casar com os brancos, que morram com os brancos, não são meus irmãos. E tiver que cancelar, cancelo mesmo. Eu não posso nem cancelar a Carol, porque eu nunca fui seguidora dela. Gostei de algumas músicas, mas nunca fui seguidora dela. E hoje muito menos. Eu sei que a maioria dos seguidores vai voltar a seguir, porque o povo é gado. A maioria vai atrás do que a Globo fala. A Globo vai levantar a moral dela, porque ela é uma vendida, a Globo. E eu não tenho medo de dizer isso. E ela vai voltar com a fama dela, o gado vai atrás, e eu vou continuar achando que ela é uma sacana e que não é minha irmã. Assim como a feminista preta que disse que não era pra chamar ela de... não era pra cancelar ela. Que também para mim é a mesma coisa, porque brigaram tanto porque a Vogue fez uma festa racista e hoje é colunista da Vogue, sabe? Porque, na verdade, eles brigam com os racistas para os racistas enxergarem eles, né? Porque eles acham que se a Vogue bota uma colunista preta, se a Carta Capital bota uma colunista preta, deixou de ser racista. Então é tudo sacana, tudo farinha do mesmo saco, tudo uma merda. Não quero conta com essa galera. Gente, a live terminou. Nós vamos fazer a de terça-feira no Facebook. E aí a gente vai fazer a releitura de Pantera Negra, né? E eu ainda vou ver se eu vou falar sobre Sankofa ou em texto ou em vídeo. Vou ver, porque eu também estou escrevendo muito pouco, estou tendo um pouco tempo. A gente está aí na boca de inaugurar o projeto, então eu estou tendo... Todo mundo sabe quem é a feminista negra. Você não vale nada, Paula. Ó, era minha amiga no Facebook e eu desfiz a amizade porque eu digo não. Não tem como. A gente tem que saber com quem anda. Você chegou atrasada, hein, Dani? No final, hein? Tô lhe olhando. Beijo. Até a próxima, meus irmãos, que vocês são meus irmãos. Aqueles que colam na luta comigo, que estão na luta por autonomia, que estão na luta para se reancestralizar. Esses sim são meus irmãos. Carol, curva, vaza. Beijo, tchau.